Boa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, misericórdia dos meus pecados, libertai-me de todos os males que me oprimem o corpo, a alma e o espírito. Dai-me a vossa graça e a vossa paz. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito das causas urgentes, atende o pedido de tantos irmãos, amigo dos pobres, aflitos, doentes, concede-nos a tua proteção. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor.
Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, a tua fé, firme e forte, ganhaste de Cristo a coroa da glória, e martirizado tiveste esta sorte. Nós hoje cantamos a tua vitória. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, tu és o modelo dos jovens, soldados e dos estudantes. Em nome de Cristo te pedimos, semeia a bondade em todos os lugares. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis,
és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, que os viajantes não sofram nas suas viagens e voltem aos lares felizes e contentes, com fé, esperança e muita coragem. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis,
és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santo Expedito, a minha conversão de hoje não posso adiar para amanhã. Anseio um dia ter a salvação, por isso desejo a vida cristã. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor.
Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Ó Santo Expedito, és forte, guerreiro, soldado de Cristo, fiel vencedor. Nas horas difíceis, és o mediador do povo que reza com tanto fervor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Ó poderoso Santo Expedito, apresentai a Deus os meus pedidos. Neste momento de aflição e desespero em que me encontro, atendei com urgência o que vos peço com fé e confiança. Anunciarei o vosso nome bendito entre os meus irmãos, para que se convertam a Cristo, seguindo o vosso belo exemplo de mártir glorioso, não trocando Jesus por nada. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.